Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso canal. E na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho acerca dos biomas brasileiros, não é isso? Primeiro caracterizando o que seriam os biomas. Nós damos o nome de biomas a grandes ecossistemas, né? Um conjunto formado por uma vegetação, por um clima, por uma hidrografia, por um relevo característico de uma região. O conjunto de todos esses fatores ocasiona aí na formação daquilo que nós chamamos de biomas. E ao trabalhar os biomas brasileiros, né, nós vamos trabalhar os principais biomas, como a floresta amazônica, a caatinga, o cerrado, o pantanal, a mata atlântica, não é isso? O pampa ou campos sulinos, como também são chamados. Nessa primeira aula, nós vamos estar trabalhando 3 desses grandes biomas, né? A floresta amazônica, a mata atlântica e o cerrado. Os demais biomas serão trabalhados na segunda aula. Então vamos lá, conhecendo um pouquinho acerca desses grandes biomas brasileiros. Primeiro bioma que nós temos é a nossa floresta amazônica, não é isso? Que ocupa no nosso país aí grande parte da região norte. A floresta amazônica ela se encontra dividida em 3 tipos principais de vegetação. As matas de igapós, que são aquelas que são permanentemente alagadas, né, durante boa parte ou durante o ano inteiro, elas permanecem alagadas e a vegetação desse ambiente, né, das matas de igapós, são adaptadas a essa situação. As matas de várzeas, que são alagadas apenas em determinados períodos do ano, né, no período das cheias dos rios, período das chuvas. E as matas de terra firme, que são aquelas regiões mais altas que nunca são alagadas, né? Mesmo no período das chuvas, elas não sofrem a influência do alagamento, do regime das águas. Então, as matas de igapós, as matas de várzeas e as matas de terra firme são 3 tipos de mata que podem ser encontrados no grande bioma chamado de floresta amazônica. Com relação à vegetação, predomina árvores de grande porte, não é isso? Como a sumaúma, a seringueira, a castanheira do Pará, são algumas das árvores que compõem esse bioma. Lembrando também que em virtude das árvores, né, das grandes árvores, aí, como a castanheira do Pará, há um predomínio também de plantas epífitas, como as orquídeas e as bromélias. As plantas epífitas são aquelas que crescem sob a copa de outras árvores sem prejudicar a planta hospedeira. Não é isso? Elas crescem na copa das árvores apenas para ter uma melhor luminosidade, né? Absorver melhor a luz do sol para realizar a fotossíntese. E animais, não é isso? A fauna também é muito diversificada. A gente encontra animais como insetos, pererecas, jacarés, serpentes, papagaios, macacos, onças e preguiças podem ser encontrados aí nesse bioma. Infelizmente, a nossa floresta amazônica ela é muito devastada em virtude do desmatamento para a produção de pastos, não é isso? De pastagens para a criação do gado. Infelizmente, tem destruído aí boa parte desse bioma chamado de floresta amazônica. Bom, aí alguma imagem, né? Uma imagem relembrando o aspecto dessa floresta formada aí por árvores de grande porte, não é isso? Uma fauna bem diversificada, como a gente observa. Depois da floresta amazônica, a gente desemboca na Mata Atlântica. Assim como a floresta amazônica, a Mata Atlântica ela é caracterizada como uma floresta tropical, tá bom? Então, floresta amazônica e Mata Atlântica são 2 biomas tropicais encontrados aqui no nosso país. A Mata Atlântica ela é uma floresta tropical localizada em toda a faixa litorânea do nosso país, que passa por aproximadamente 17 estados brasileiros. Estima-se que na época do descobrimento do Brasil, esse bioma recobria cerca de 12% do território nacional, mas atualmente, por causa das frequentes devastações, cerca de 88% de sua cobertura original já foi destruída.
não é isso? As principais ameaças a esse bioma são a caça predatória e os desmatamentos para gerar áreas para agropecuária, para a extração de madeira e para o crescimento urbano. Então, em virtude desses fatores, a Mata Atlântica vem sendo bastante devastada aí ao longo dos anos. Lembrando que na época do Brasil colônia, ela era muito devastada para a extração do pau-brasil, não é isso que tinha um importante interesse econômico na época, como a gente já estudou em história, não é isso? E também o desmatamento para a produção de áreas, né, para o cultivo do cacau, do café, tudo nesse período do Brasil colônia, então esse bioma tem sido afetado desde então. Ele constitui um dos biomas de maior biodiversidade do mundo, com predomínio de vegetação densa, formada por palmeiras, ipês e muitas plantas epífitas, como as orquídeas e as bromélias. Alguns dos animais desse bioma são a jaguatirica, a preguiça de coleira, o mico-leão dourado e o sagui, tá bom? Alguns estão sendo aí ameaçados de extinção em virtude da destruição da Mata Atlântica. Uma pena, porque é um dos biomas mais diversificados, com maior número de biodiversidade que nós encontramos no nosso país. Bom, a imagens relembrando a Mata Atlântica, né? Isso também é uma mata fechada, né? E alguns dos seus animais, como o tamanduá, jaguatirica, alguns pássaros, né? O mico-leão da cara dourada, diversas espécies de macacos, como a gente observa, fazem parte do bioma Mata Atlântica. Saindo da Mata Atlântica, a gente desemboca agora na região centro-oeste do nosso país, não é isso? Estudando aí um pouquinho sobre um bioma chamado de Cerrado. Na primeira imagem que a gente viu, né, que eu coloquei o mapa do nosso país, a gente vê que o Cerrado se concentra ali principalmente na região centro-oeste. E ele é o segundo maior bioma do Brasil, ocupando cerca de 25% do território nacional. Está presente principalmente nos estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul, em menor extensão em São Paulo, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Maranhão e Bahia. Então, ele se concentra na sua maior parte na região centro-oeste. Bom, ocupa uma extensa área, né, da região centro-oeste, como eu acabei de falar, da região central do nosso país. Apresenta clima quente, períodos alternados de chuva e seca. As árvores desse bioma têm uma característica interessante. Elas são geralmente árvores de pequeno porte, com caules tortuosos e raízes profundas. Isso se dá principalmente pelo teor de acidez que se encontra nesse solo do cerrado, o que faz com que a vegetação adquira essa característica, tá bom? E uma outra característica marcante do cerrado são as queimadas naturais na época de seca. Elas têm função essencial para a manutenção desse bioma, pois o fogo acelera a reciclagem de nutrientes no solo e estimula a germinação de sementes. Por incrível que pareça, o fogo é importante para a vegetação do cerrado aí, ó. O tronco retorcido de muitas árvores é consequência do fogo dessas queimadas, além do teor de acidez presente no solo desse bioma, né? Quando parte do tronco é queimado, a árvore volta a crescer do que resta desse tronco, podendo se desenvolver em outra direção, que resulta aí nesse aspecto retorcido que a gente observa, né, desses caules tortuosos típicos da vegetação do cerrado. Com relação à fauna, nós temos animais como os tamanduás-bandeira, tatus-bola, veados campeiros, capivaras e lobos-guará, são animais típicos desse bioma. Tá bom? Aí exemplos de animais, né, presentes nesse bioma, ok? Aí tem em destaque a segunda imagem o lobo-guará, né, que é um lobo exclusivo desse bioma, do nosso cerrado brasileiro. Aí plantas como o pequi, né, que na região centro-oeste o fruto do pequi ele é muito apreciado no preparo de alguns pratos. O tatu-bola, né, são exemplos também de animais presentes nesse bioma. Bom, então
Nessa primeira aula, a gente falou sobre 3 grandes biomas brasileiros, né? A floresta amazônica, a Mata Atlântica e o Cerrado. Se você gostou, né, dê o seu like e se inscreva no nosso canal para continuar nos apoiando nesse projeto, né, de levar um pouco de conhecimento científico aos nossos jovens. Até mais!